Saudações para você, aluno da Escola Estadual Jânio Assis Peixoto. Sou o professor Dr. Reinaldo. Estamos aí na segunda semana de aula. Lembrando que na última semana trabalhamos aí a aula sobre elementos da comunicação e vamos trabalhar a aula intitulada Variação, Adequação e Preconceito Linguístico. Um conteúdo essencial para o Enem, essencial para qualquer exame vestibular que você vai fazer e essencial também para os valores que trazemos em torno da língua e linguagem, definidas na última aula. O objetivo dessa aula é passar a diferença entre variação, adequação, os tipos de gramáticas que norteiam o estudo da língua e a importância de você entender e você trabalhar a variação, conhecer a variedade, a pluralidade linguística. Iniciando, a língua é dinâmica, a língua ela está sujeita a variações. Há um pensador chamado Mikhail Bakhtin que ele vai dizer que a língua é única e a língua sofre a todo momento variações linguísticas. E dependendo do local histórico, geográfico que você estiver, as palavras vão variar para o mesmo objeto. Vamos a um exemplo. Nós podemos conhecer a chamada mandioca como aipim, ou podemos conhecer como macaxeira, mandioca e aipim. Três nomes, três termos para um mesmo objeto, para uma mesma coisa. Então, dependendo do lugar, dependendo da região, você vai usar uma expressão, uma palavra para determinado produto, coisa, alimento. E essa multiplicidade de palavras, essas variações de palavras, é algo muito interessante. Nós vivemos em um lugar que tem um privilégio de ser uma região que está na fronteira entre três estados: Vitória, Bahia e Minas Gerais. Então é comum que na nossa região você tenha uma proximidade de variações de palavras. Esse tema será tema de um estudo que a gente vai fazer ao longo aí do segundo trimestre, se eu não me engano, onde a gente vai fazer um pequeno livrinho sobre variações das palavras, pluralidade das palavras, ou seja, a riqueza que existe nesta região de termos de palavras que são originadas de Minas, que são originadas do Espírito Santo e que são originadas da Bahia. E vai ser um trabalho muito rico, muito importante. Professor, por que a gente não faz esse trabalho agora? Porque é cedo, tá bom? Nós estamos com dois projetos aí, o projeto da revista do Jane e o projeto de música, mas a gente vai acoplar ainda ao longo do nosso trabalho esse estudo dessa pluralidade. E nesse estudo, nessa variação, existe uma coisa que se chama adequação. De acordo com a situação, se é formal ou informal, o indivíduo ele faz uma adequação linguística através das gramáticas. Existe uma gramática padrão, que é uma gramática que você usa para concursos públicos, que, por exemplo, eu vou publicar agora a revista do Jane, eu tenho que enviar para uma professora que vai olhar do ponto de vista da gramática normativa, concordância, ortografia, para que a publicação não vá fora da norma científica. Mas existe também uma gramática chamada não padrão, que é aquela gramática que nós usamos no nosso dia a dia, que usamos em casa, que usamos com os nossos familiares. Ou seja, você tem a gramática padrão e você tem a gramática não padrão.
E o que acontece? Quando as pessoas misturam as duas gramáticas, acontece um fenômeno que a gente chama de preconceito linguístico. Preconceito linguístico é justamente quando aquela pessoa, num momento informal, ou num momento de família, ou no momento que você está ali, por exemplo, jogando futebol, e as pessoas vão querer te corrigir no seu falar, nas palavras que você está pronunciando, como se fosse uma situação de concurso público, ou como se fosse uma situação que você está constituindo uma redação. E aí acontece o preconceito linguístico. E muitas pessoas vão além do preconceito. Algumas pessoas que acham que outras pessoas, por usarem gírias, por usarem vocábulos, né, comuns ao seu grupo social, são melhores do que as outras. Ou aquelas pessoas são burras, ou aquelas pessoas não estudaram, ou não são cultas. E isso é uma bobagem. É uma bobagem, porque naquele momento informal nós temos uma gramática não padrão. E esse também vai ser um outro objeto de estudo ao longo do nosso ano, onde nós vamos estudar a linguagem que muitas tribos usam informalmente. Palavras, expressões, novos vocábulos, neologismos. E aí que você vai ter um pensamento de Marx que é muito bom, quando ele diz assim: nós temos que ser poliglota na nossa própria língua. Professor, o que é isso? Ser poliglota na própria língua. Ser poliglota na própria língua é saber usar a gramática padrão, mas também saber usar aquela gramática não padrão, que é a gramática dos grupos culturais, do local que você mora, do local que você vive. Saber adequar essa língua e linguagem ao momento que for necessário, para que você não venha a praticar preconceitos linguísticos ou preconceitos éticos, quando, por exemplo, uma pessoa que fez letras diz que aquela pessoa que não teve acesso às letras é uma pessoa inferior. E não existe inferioridade. Muitas das vezes a pessoa ali que não teve acesso às letras, ela tem um conhecimento de vida, ou até de política, até de região, até de informações locais, maior do que aquela pessoa que é chamada letrado. Só que com isso nós não estamos diminuindo a importância de você dominar a gramática normativa, de você dominar a concordância, de você dominar a regência, mas é necessário saber utilizar isso no momento certo. É preciso saber utilizar isso sem cometer preconceitos, tá, com as pessoas. E há regiões, por exemplo, você vai numa padaria e lá vão falar assim, pão de sal. Quando você for para outro estado, então talvez chame de pão francês. Talvez quando você for para outro estado, vai chamar de cacetinho. Ou seja, precisamos ser poliglota na nossa própria língua. E o fato de alguém usar um termo, ou um nome, ou uma expressão de acordo com a sua localidade para determinados termos, você não pode sair por aí dizendo que ela está errada, que ela é burra, ou que ela não tem cultura, ou não é culta. Tudo isso está no campo do preconceito, tá bom? Nossa atividade, né? A atividade 2 vai ser você ler o texto, tá aí, que está na página 2 do caderno de atividades, e você vai ver ali o que tem de diferença, o que seria inadequado para a gramática normativa, né? Se esse texto fosse para um concurso, se esse texto fosse para um ambiente formal, quais seriam as palavras que deveriam ser retiradas e substituídas por palavras formais, tá? Mas eu não posso dizer que o texto que está aí ele está errado, ou o texto que está aí está
a pessoa que fez não é culta. O texto que está lá é um texto informal e o desafio é você passar ele para a formalidade, passar ele para uma adequação linguística, como se fosse para um concurso, como se fosse para um meio formal, tá bom? Um abraço do professor Dr. Reinaldo. A gente está publicando essa semana a revista do Jane, tá? Leia, e todos os textos produzidos, todas as atividades produzidas, nós publicamos. Nesses 15 dias, o nosso próximo tema vai ser volta às aulas, tá? Se caso alguém quiser publicar aí um poema, uma prosa, um texto, uma redação, envia para mim que a gente vai estar lendo e selecionando as melhores. Quem sabe seu texto não sai na revista e está sendo publicado. Um abraço, professor. Felicidades. Vamos encerrar orando. Senhor, abençoa cada aluno, que sejam bênçãos, que não venham a praticar preconceitos, Deus, mas que sejam pessoas que sejam poliglotas na própria língua. Um abraço, felicidades.